E também vamos estudar a relação fundamental da trigonometria. De início, né, vamos ler aqui o que é que diz a teoria. E diz o seguinte, ó, a medida da tangente de um ângulo no ciclo trigonométrico é definida a partir de uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, ou seja, paralela ao eixo y. Então, o que é essa reta tangente, professor? É uma reta, ó, que está passando paralela ao eixo y, essa reta aqui, e ela tangencia, né, o ciclo trigonométrico. Ela passa aqui, ó, tangenciando, nem entra dentro do ciclo, também não fica fora, ela fica ali limitada, né, a esses pontos que tangenciam o ciclo trigonométrico, certo? Então, a posição dela aqui é fixa. Essa reta aqui ela é chamada de reta tangente, certo? Então, ela é fixa aqui, ela não se movimenta, ela fica paradinha aqui, e os ângulos é que tem que ir de encontro a ela, certo? Então, aqui do outro lado, nessa outra imagem, eu coloquei só para a gente se basear, o que a gente já estudou, o eixo do seno, o eixo do cosseno e o eixo da tangente. Esses três, digamos que eles são as relações mais importantes, né, da trigonometria, juntando também aí com a relação fundamental da trigonometria que a gente vai ver já no finalzinho dessa aula. Então, gente, continuando, né, vai dizer aqui, ó, traçamos uma reta que liga o ponto do ciclo e a origem do sistema. Vemos onde esta reta cruza a reta tangente. Aí ele afirma aqui, ó, a tangente do ângulo será a distância deste ponto de cruzamento até o eixo horizontal. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que se você tiver um ângulo, esse ângulo aqui, ó, se você tiver esse ângulo aqui, certo? A tangente, a gente vai prolongar aqui, ó, e vai ser a medida, essa medida aqui que parte aqui do eixo X até a medida da tangente. Essa parte aqui. Isso não importa. Se o ângulo estiver aqui, ó, por exemplo, ó, a gente prolonga. Qual a medida da tangente, professor? Essa parte aqui, ó, que vai até o eixo do cosseno, que é o eixo X. Certo? Então, a tangente é isso. Você conseguiu tocar lá na reta tangente, automaticamente você já vai ter o valor da tangente, que é justamente essa distância aí que sai do cosseno, né, da reta do cosseno até o final onde o ângulo está tocando. Certo? Eu quis dizer isso aqui. Aí ele apresenta as duas figuras, né? Tal, que é aquilo que a gente já explicou, que a primeira figura é somente a tangente e a outra figura é relacionando todos os três. Seno, cosseno e tangente. Não esqueça, o seno, o seno é o eixo Y, o cosseno é o eixo X, certo? E a tangente ela não tem nada a ver nem com o seno, nem com o cosseno, nem com o cosseno, a reta, né? A reta fica fora, fica tangenciando. Ela apenas é paralela ao eixo Y, certo? Deu para entender, gente, essa parte? Ok. E aí, gente, a gente vai lembrar de outra coisinha aqui, né? Sobre a tangente de um ângulo. Você percebe que dentro do próprio ciclo trigonométrico, a gente consegue formar um triângulo. E esse triângulo é retângulo. Então, se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode ter o cateto oposto, que é o cateto onde o ângulo está olhando, né? E tem o cateto adjacente,
Assim que a gente aprendeu lá no nono ano, a gente tinha uma figura de um triângulo retângulo, né? Para onde o ângulo principal estava olhando era o cateto oposto. Para onde o ângulo, aliás, o valor, o pedaço, né, o segmento de reta que está embaixo do ângulo é chamado de cateto oposto, de cateto adjacente, aliás, e no ângulo de 90 graus, para onde ele estiver olhando é a nossa hipotenusa. E a gente aprendeu lá em trigonometria, no triângulo retângulo, que a tangente, para descobrir o valor dela, é só a gente dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. No plano trigonométrico, né, no plano cartesiano, que tem o ciclo trigonométrico, a gente consegue ver que esse pedaço aqui do cateto oposto equivale ao seno de x. Então, a fórmula da tangente, que é essa aqui, ó, vai ficar seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, se eu quiser descobrir o valor da tangente, é só você pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno, né? Mas isso aqui somente se precisar, porque na maioria dos casos você consegue identificar a tangente aí através dos ângulos notáveis, né? Pela tabelinha. Esta é a maneira alternativa de se calcular a tangente de um ângulo. Também é uma ferramenta importante na simplificação aí das expressões e funções trigonométricas. E aí, uma das partes mais importantes dessa aula de hoje é você conseguir identificar o sinal da tangente. E aí, antes de falar do sinal da tangente, eu queria até a participação de vocês aqui para descobrir o sinal do seno no plano cartesiano. O plano cartesiano ele tem 4 quadrantes, né? Nesse primeiro quadrante, se um ângulo estiver aqui, ó, se eu quiser descobrir qual é o seno, vou até aproveitar esse outro. Ó, imagina, esquece essa parte de tangente por enquanto, e vamos relembrar aí os sinais do cosseno e do seno. Imagina que se esse ângulo estivesse aqui, ó, qual seria o sinal do seno? O que é que eu ia fazer? A partir desse ângulo, eu ia traçar uma retinha aqui até tocar a linha do seno, que é essa aqui. E aí eu percebia, né, que o seno ele estava na parte de cima. Então, o seno aqui, no primeiro quadrante, ele é positivo. E o cosseno, professor, como é que eu ia encontrar? Você pegava, traçava aqui, ó, também, até tocar a linha do cosseno. O cosseno está do lado direito, então ele vai ser positivo. Então, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno eram positivos. Professor, mas se o ângulo tivesse aqui, qual é o sinal do seno? Se o ângulo tivesse desse lado aqui, qual é o sinal do seno? O que é que você ia fazer? O seno eu tenho que tocar o eixo Y. Tocar. Boa tarde, Antônio. Você tocou o eixo do seno, tranquilo. Você viu que tocou na parte de cima, então ele é positivo, o seno. Já o cosseno, você teria que tocar na reta do X aqui, ó. Ia perceber que ele está do lado esquerdo e aqui seria negativo. Certo? Então, essa análise é importante para que você descubra aí os sinais do seno e do cosseno. Com a tangente também não vai ser diferente. Embora aqui, gente, para o seno e para o cosseno, a gente pode usar uma regrinha aí para descobrir quais são os sinais dele, sem precisar de muita burocracia, ou seja, sem precisar analisar. Por exemplo, vou desenhar aqui dois palhacinhos. Acho que eu até falei disso na aula passada. Esse palhacinho, ele está sem sono, então ele está em pé, né? Está acordado, está vivo aqui, né? O olhinho dele aqui, ó. Esse palhacinho aqui, ele está vivo, está sem sono. O outro que eu vou desenhar, ele está com sono, ó, com sono.
Então ele vai dormir aqui, ó. Tá dormindo. E por essa brincadeira, por essa analogia aqui, a gente consegue descobrir qual é o valor do seno. Ó. Sem sono significa seno. Com o sono vai ser o nosso cosseno. E você vê que vai bater certinho. Ó. No primeiro quadrante, a gente pode até dividir aqui em quatro partes. Primeiro quadrante, aqui também. Primeiro quadrante, ó, o valor do seno, sinal do seno, positivo. O sinal do cosseno, também positivo. No segundo quadrante, o valor do seno é positivo. O valor do cosseno, negativo, tá aqui, ó. Entendeu? Então, essa regrinha aqui é válida. Se você quiser usar ela, não precisa nem analisar aqui os ângulos, certo? Só é fazer um parágrafo em pé, sem sono, e o outro com sono, que você vai descobrir aí rapidinho quem são os sinais do seno e do cosseno, certo? Professor, se eu não quiser usar esses desenhos aí, eu posso analisar aqui, pode, tranquilo. É só você, onde o ângulo tiver, se você puxar, ligar para o eixo X, é o cosseno. Se puxar ligando para o eixo Y, é o seno, certo? Aí você vê. Nesse caso aqui, ó, o seno está na parte de baixo, ele é negativo, certo? Agora, para tangente, não tem palhacinho para a gente descobrir. Mas a gente pode fazer, né, a comparação e a analogia. A gente vai ver agora o sinal da tangente. Antônio, que entrou agora há pouco, Antônio, a gente está continuando aquele assunto de trigonometria, agora falando a respeito da terceira atividade, certo? E nessa terceira atividade a gente falou da tangente, que é a atividade que vai fechar o bimestre. E aí a gente está falando da tangente, que é uma reta, na verdade, ela é uma reta que fica aqui do lado paralela ao eixo Y. Eu não lembro se foi. Não, acho que ontem não. Ontem não. Eu postei um vídeo do primeiro ano, eu acho, ontem. É o primeiro ano médio. O de hoje já está gravado, depois eu vou postar também, que é a respeito dessa aula. Falando da tangente. Essa reta aqui do Y é o seno. E essa aqui, ó, vai ser a tangente. Ela é paralela ao eixo Y, só que ela tangencia aqui, ó, o final da nossa circunferência trigonométrica, que tem raio 1, certo? E para o sinal da tangente, já que essa aqui é a reta da tangente, né? Nessa parte de cima, ó, eu tenho um valor positivo, e aqui embaixo, Sibeli, eu tenho um valor negativo. Aí você imagina, se o ângulo tiver aqui, professor, no primeiro quadrante, ó, se o ângulo tiver aqui, ângulo de 40 graus, vamos colocar aqui. Como é que eu vou saber o sinal da tangente dele? É só você prolongar, ó. Prolonga até tocar na tangente. Tocou na tangente, então você já descobre que no primeiro quadrante a tangente ela é positiva, certo? E a medida dela, desse ângulo de 40, no caso, ó, seria esse pedaço aqui, ó, certo? Mas a gente está vendo qual é o sinal. O sinal é positivo. Agora vamos ver um ângulo que está aqui no quarto quadrante. Ó, você prolongando esse ângulo, você vai tocar na parte negativa da tangente. Então, no quarto quadrante, realmente é negativo. Aí eu pergunto a vocês, e se o ângulo estiver aqui, hein? Como é que eu vou encontrar essa tangente? Eu não posso fazer isso, Evelyn, ó. Eita, encontrei. Não posso. Então, o que é que eu faço? Se a única opção que eu tenho é prolongar a reta, né? Se eu prolongo para cá, eu não vou encontrar nunca, ó. Mas se eu prolongo para baixo, eu vou tocar nela, na reta da tangente,
certo? E vou tocar na parte negativa, certo? Isso acontece, gente. Eu falei até que essa tangente não se movimentava, mas olha só, se eu coloco essa tangente desse lado aqui, do lado oposto, ela vem caminhando no sentido anti-horário, né? Eu falei a vocês que na circunferência tudo acontece no sentido anti-horário. Então, se essa reta ela caminhar, ficando nessa posição aqui, a setinha dela vai estar aqui, ó. Logo, a parte de baixo dela, ó, vai ser menos, vai ser negativo. E essa outra parte aqui de cima, positivo, certo? Então, fica fácil aqui, ó. Se você prolongou para cá, você vai ver que toca na parte negativa, certo? Se o ângulo estiver aqui, professor, prolongar, você vai prolongar e tocar na parte positiva. É por isso que aqui, ó, é positivo, aqui também, negativo e negativo, certo? Eu costumo dizer que a reta tangente fica fixa para que o aluno não fique inventando de querer movimentar essa tangente de todo jeito. Mas se você movimentar do jeito certo aqui, ó, ela descendo aqui, certo? Aí você vai ver que você vai ter o valor negativo e positivo invertido, certo? Aqui ela não pode ficar. Ela tem que ser paralela ao eixo Y. Aqui ela está paralela? Tá. Desse outro lado direito está paralelo também? Também. Então ela pode ficar nessas duas posições, certo? Na parte de cima já é outro nome de uma outra função que a gente não vai estudar agora. Então, resumindo essa parte aqui, a reta tangente ela vai ter seu sinal positivo, ó, no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. No segundo e quarto quadrante ela vai ter o sinal negativo. Deu para entender, gente? Ok. Seguindo aí, gente, a gente tem algumas observações importantes. Ó, alguns ângulos não possuem medidas de tangente. E é, professor, não possui medida de tangente. Exatamente. Na primeira volta, estes ângulos são os ângulos de 90 graus e 270 graus. Vou até passar um slide aqui para vocês observar melhor. Porque esses ângulos não têm tangente. Olha só. Se eu prolongar o ângulo de 90 graus, que é o que acontece nessa reta que está verde, você vai prolongar até infinito a tangente também, e elas nunca vão se cruzar. Ou seja, não há possibilidade de você encontrar um cruzamento partindo do ângulo de 90 graus na reta tangente. Não tem como. Mesma coisa acontece com o ângulo de 270. Você vai prolongar ele, mas ele nunca vai encostar aqui na reta tangente. Então, por esse motivo, esses ângulos 90 e 270 graus não têm tangente. Não existe. Tá aqui o sinal de não existe. Certo? Ele dá uma explicação aqui algébrica, gente. Ó, tangente de 90, utilizando a formulazinha que é seno sobre cosseno. O seno de 90 é 1. O seno de 90 é 1. Por que, professor, o seno de 90 é 1? Porque ele está exatamente em cima do eixo do seno. E como a circunferência é unitária, então esse ângulo de 90, o seno dele é 1. E o cosseno de 90 tem que tocar a reta do eixo do cosseno, que é a reta x. Então, se de 90 tocar o eixo x, vai tocar no zero, certo? Quando a gente usa a fórmula da tangente para calcular, né, a tangente de 90, a gente vai perceber que eu vou ficar com 1 em cima, que é referente ao seno de 90, e 0 embaixo, que é referente ao cosseno de 90. Só que esse tipo de divisão aqui não existe. Não existe divisão por zero. Imagine dividindo
é, é, 3 lápis com 0 pessoas. Não existe essa divisão. Você não vai conseguir fazer a divisão. Certo? Você só faz divisão se você só partilha alguma coisa se tiver alguém para partilhar. Certo? Então, nesse caso, quando tiver no denominador, não pode fazer nada. Isso aí não existe. Certo? Então, não existe a tangente de 90 por essa explicação e também não vai existir a tangente de 270 pela mesma explicação. Já para os ângulos de zero, né, ângulo de zero de 180, vai existir tangente, certo? Primeiro porque ela está aqui, ó, o ângulo de zero está em cima da reta tangente no ponto zero. Então, não precisa nem fazer conta, está aqui. Se eu virar, né, se eu inverter a tangente aqui, mesma coisa vai acontecer aqui com 180. Vai estar aqui no ponto zero. Não precisa nem fazer conta, certo? Ele usou a fórmula aqui do seno sobre cosseno, né? E ele viu que seno de zero, ou seja, o seno de zero eu tenho que tocar no eixo do seno. Então, eu vou tocar exatamente no zero, certo? E o cosseno de zero, nesse caso, é 1, porque a circunferência tem valor unitário de raio e ele está em cima do 1, certo? O cosseno de zero é 1. Então, por esse motivo aí, fazendo as contas, 1 tem embaixo, ó, esse tipo de divisão pode. Se eu tenho nada, divido esse nada para uma pessoa, essa pessoa vai ganhar nada. Por isso que o resultado é zero. Então, existe esse tipo de divisão, certo? Então, ele colocou aqui mais como comprovação, né? A tangente de zero e a tangente de 180. E aí tem até uma tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela diz que a tangente de zero é zero, a tangente de 180 é zero, então a tangente de 90 e de 270 não existe. E aí a gente tem uma parte aqui, né, do portfólio que fala da relação fundamental da trigonometria. Isso aqui significa o seguinte, gente, a relação fundamental da trigonometria, também chamada de RFT, quando a gente estiver resolvendo um exercício, a gente pode até abreviar, né? RFT, relação fundamental da trigonometria, relaciona duas funções trigonométricas bastante conhecidas, que é a função seno e cosseno. Essa relação é útil em diversos problemas de álgebra que envolvem qualquer uma das funções trigonométricas, seja ela no seno, cosseno ou tangente. Elas são chamadas fundamentais porque estão envolvidas na maioria dos cálculos. A fórmula é essa. O que significa isso? Significa dizer, gente, que todo ângulo, todo arco que estiver dentro do ciclo trigonométrico, ele vai obedecer essa relação aqui, certo? Se ele não obedecer, ele não faz parte, ele não existe, esse ângulo não existe, certo? Ou seja, vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui está meu ciclo trigonométrico, né? E vamos pegar aqui como exemplo o ângulo de 30 graus. 30 graus. Usando aqui a tabelinha, a gente vai conferir se esse ângulo existe, né, dentro da circunferência. A gente sabe que existe, então a gente tem que dar 1, certo? Então vamos fazer as contas aqui, ó, usando a forma seno quadrado de 30 mais cosseno quadrado de 30 tem que ser igual a 1. Vamos fazer esse teste aqui. Seno de 30 eu sei quanto é que é. 1 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre 2 elevado a 2. Mais cosseno de 30, também sei quanto vale. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Isso tem que estar igual a 1, né? Vou colocar aqui um 1 só para a gente ir comparando.
Quando a gente resolve isso aqui, ó, uma fração elevada a um expoente 2, esse expoente 2 serve para um e também serve para o denominador, que é o 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, 4. No outro lado, a mesma coisa. Raiz de 3 elevado ao quadrado, eu posso simplificar, sobra 3. 2 elevado ao quadrado, 4. E isso tem que dar igual a 1. E de fato dá, ó. Frações com denominadores iguais, a gente soma e repete o denominador, que é 4. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4 dá 1, gente. E 1 é igual a 1. Então, eu posso concluir que o ângulo de 30, muita gente fala arco, viu? O arco de 30 graus existe na no ciclo trigonométrico, entendeu? Então, ela serve para isso. Serve para identificar, para comprovar, para verificar se aquele arco está dentro da circunferência ou não, certo? Entendido isso, gente? É uma formulazinha básica aí que vocês vão usar somente para verificação dos ângulos. Então, já que vocês não têm dúvida, eu vou aproveitar esse tempinho ainda aí para a gente fazer pelo menos uma ou duas questões aí do exercício, né? Já vem a parte das atividades, ó. Vamos responder essa letra A e essa letra B. Aqui ele diz, ó, indique o sinal das expressões, ou seja, ele quer apenas o sinal. Teve gente até que me perguntou no privado, professor, qual é a tangente de 40 graus? Qual é a tangente de 220 graus? Qual é o valor? Eu disse, eu não sei. Porque, na verdade, gente, a tangente de 40 graus, se você for, não tem como você memorizar. Existe uma tabela aí com 360 ângulos, né, do seno, cosseno e a tangente de 360 ângulos, que é impossível você memorizar. Qual o seu dever de casa? É você, pelo menos, né, saber a, a tangente, o seno, cosseno e tangente de quais ângulos? De 30, 45 e 60. Certo? Esses três aqui você precisa saber. E também dos outros que já estão dentro do ciclo trigonométrico. Certo? Mas o camarada que fez a questão, ele apenas pediu o sinal, ou seja, você não vai colocar o valor não da tangente, não. Você vai descobrir qual é o sinal dessa expressão, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, para a gente saber qual é o valor do sinal, aliás, qual é o sinal, né, se positivo ou negativo da tangente, a gente tem que saber onde é que o ângulo está, certo? Vou fazer aqui uma circunferência, que é o ciclo trigonométrico, e aí eu pergunto a vocês, vocês acham que essa tangente, aliás, que apenas o ângulo de 40 graus está no primeiro ou segundo, terceiro ou quarto quadrante? Pode dizer. Primeiro quadrante, Sibeli. Muito bem. Esse ângulo de 40 graus, ele está aqui no primeiro quadrante. Se ele está aqui, a tangente ela passa aqui paralelo, né? Então ele vai tocar aqui, ó, na tangente, que está na parte positiva, que essa parte aqui, ó, está acima do eixo X, então ela é positiva. Então eu descobri que o ângulo de 40 graus, o valor da tangente dela, ou seja, o sinal da tangente é positivo, certo? Então essa tangente de 40 graus é positiva. Vou colocar aqui em parênteses e entre colchete, aliás, e abrir um parênteses para a gente terminar de fazer a conta. Tem um mais, ó, vou repetir o mais aqui. Tangente de 220. Agora vamos descobrir onde é que está esse 220, né?
Ó, aqui é 0, 90, 180, 270 e 360. Vocês acham que o 220 está onde? Qual quadrante? Terceiro. 220 está aqui. Então, o que é que a gente faz aqui para descobrir, né, onde é que está, aliás, o sinal dessa tangente? Você pode pegar a tangente e colocar aqui ela. Lembrando que o sentido aqui vai alterar, né? Ela vem aqui no sentido anti-horário, a ponta dela vai estar para aqui, para esse lado, então o sinal é positivo desse lado. Então, 220 vai ter o sinal positivo. Vou colocar aqui entre colchete novamente. Aí tem uma multiplicação, e aí você descobre aqui, ó, tangente de 315, ou seja, o ângulo de 315 está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E aí, Evelyn? Está no quarto quadrante. 315, ultrapassa 270, né? 315 vai estar mais ou menos aqui, ó. Se você prolongar, vai tocar na parte negativa. Então, 315 negativo. Mais da expressão, da forma, tangente de 165, o ângulo de 165 está aqui, segundo quadrante. Que se eu prolongar, vai tocar na parte negativa, né? Parte negativa da tangente. Então, a tangente de 165 terá valor negativo. Pronto. Fazendo isso, agora é só usar os conhecimentos matemáticos dos sinais positivo e negativo que você consegue resolver. Por exemplo, dentro desse primeiro parênteses, a gente tem uma soma de sinais positivos. Ou seja, se eu tenho 2 positivos mais 3 positivos, o resultado vai ser 5 positivo. Ou seja, sinais iguais, eu vou somar e colocar o mesmo sinal. É assim que diz a regra da soma e subtração de sinais positivo e negativo. Certo? Então, dois lucros, meu resultado também vai ser lucro, vai ser positivo. Vou colocar em parênteses, porque eu vou ter uma multiplicação agora com outro sinal. Dois prejuízos, somando esses dois prejuízos, eu continuo com o mesmo prejuízo. Aumento o prejuízo, né? Mas continua sendo prejuízo, então, sinal de menos. Ou seja, a regra diz que sinais iguais soma-se e dá o mesmo sinal. Então, vai dar negativo. Quando aparece uma multiplicação, a gente já muda a estratégia. Quando aparece multiplicação e divisão, então a gente vai usar jogo dos sinais. Que é aquele negócio de positivo, mais por menos, menos por mais. Nesse caso aqui, mais por menos vai dar menos. Então, o sinal da expressão é negativo. Deu para entender? Se não, pode falar, viu? A gente explica novamente. Estou entendendo. Entendeu? Vamos ver aqui a outra para a gente ver se consegue variar mais um pouco. Essa aqui, os ângulos todos, ó, já estavam, você já dava para ver, né?
onde é que eles estavam nos quadrantes, né? No primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nessa outra situação, você não tem os ângulos aqui, ó, da forma em grau, você está com eles em radiano. Eles estão em radiano. Tá? Você precisa transformar para grau, já que você não tem costume de verificar isso em radiano, então transforma para grau. Quando você transformar para grau, você vai saber se ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então, primeiro de tudo, vou encontrar aqui 4π/6, vou transformar ele para grau. Como é que eu faço? 4 vezes π, π é 180, lembra disso? Dividido por 6. Fazendo as contas, 180 dividido por 6 dá 30, 30 vezes 4, 120. 120 graus. O outro é 5π sobre 4. Fazendo as contas, eu vou ter 5 vezes 180 dividido por 4, vai dar 900 dividido por 4. E aí, vamos ver quanto é que dá aqui. 900 por 4, 225. Ou seja, Sibeli, você encontrou os ângulos que você vai identificar ele no plano cartesiano, ou seja, no ciclo trigonométrico. 0, 90, 180. Você vai notar que tudo que você quer está aqui dentro desse ciclo trigonométrico, certo? 270 aqui. Aí você vê que 120, ó, vai estar aqui nesse quadrante. Eu gosto, gente, de pegar, deixar a reta tangente fixada aqui e eu estico aqui, ó, o ângulo que aqui é de 120. Eu prolongo essa reta até tocar na parte negativa aqui. Aí eu sei que o seno de 120, aliás, a tangente de 120 vai ser negativo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou fazer aqui, gente, ó. Eu sei que essa tangente aqui é a tangente de 120 e sei que ela está no segundo quadrante e no segundo quadrante a tangente tem valor negativo. Então, aqui é negativo. Essa outra tangente é o ângulo de 225. Ele vai estar mais ou menos aqui no terceiro quadrante. Ó. No terceiro quadrante, se você prolongar, vai tocar na parte positiva da tangente. Então, essa parte aqui também, aliás, essa parte aqui é positiva. Como eu tenho multiplicação, então menos por mais vai resultar em menos. Como toda fração é uma divisão, então menos dividido por menos vai dar mais. Você nem fazer conta. Né? Então, a expressão B tem sinal positivo.